Bom, pessoal, essa é a nossa sexta videoaula sobre desenvolvimento em Flutter. Vamos recordar o que foi feito na aula passada. Na aula passada, nós terminamos de construir o nosso formulário de login, onde acabamos de implementar o nosso validador para o nosso Test Form Field. Esse validador ele tem a função de detectar se o usuário entrou ou não com um nome para poder logar no sistema. Então, quando o usuário não informa o nome, ele nos dá uma mensagem de erro aqui. Bom, a gente implementou o validador, mas ficou faltando um outro componente. E esse componente é justamente o componente que nós vamos utilizar para capturar o que foi digitado dentro do Test Form Field. Lembrando, o Flutter ele trabalha com widgets e a forma como esses widgets são compostos, como os objetos são instanciados aqui, eles são sempre instanciados dentro um do outro de forma anônima. Então não temos como chamá-los diretamente. Então, quando queremos ter acesso a uma função, como, por exemplo, o que foi digitado dentro do Test Form Field, a gente tem que sempre fazer uso de controladores. Para a gente implementar essa funcionalidade, a gente vai fazer uso de uma outra ferramenta, que é o documento, né? A documentação do Flutter, que é o nosso melhor amigo na hora do desenvolvimento. Vamos aqui. Vale ressaltar que eu já deixei aqui traduzido, né, na parte aqui de amostras e tutoriais. E a gente tem o codebook aqui. Na parte de forms, nós temos aqui, ó, como recuperar um valor, né, de um campo de texto, que é o que nós precisamos. Aqui ele vai mostrar um passo a passo. Dentre as primeiras coisas que ele vai indicar é criar um controlador, né? E esse controlador é um objeto, um Text Editing Controller. Tá? Nós vamos criar fora do método build. Depois vamos ter que linkar ele, tá, a um text field. No nosso caso é um Test Form Field. Tá? Vamos fazer aqui uma espécie de link. E, feito isso, a gente já pode chamar ele externamente, né? Ou seja, por um outro método, como por exemplo aqui, né, no pressionar de um botão. Então, se a gente for seguir os passos aqui, devemos criar primeiro o controlador, tá? Vamos colocar como final. Vamos colocar o nome de controller. E ele vai ser um Text Edit Controller. Ok? Agora, a segunda etapa é linkar esse controller, tá, ao nosso Test Form Field. Aqui nós temos o nosso Test Form Field. Vamos aqui acessar a propriedade controller. O que nós temos que passar para ele é um Text Editing Controller, a qual a gente já criou lá em cima. E demos o nome de controller. Pronto. Feito isso, já podemos ter acesso ao que foi digitado dentro do nosso Test Form Field. Como podemos testar? Aqui dentro do nosso botão, nós colocamos a regra de validação, tá? E apenas para teste, nós colocamos para printar OK, né? Caso ele passe pela validação. Como seria isso? Caso eu digite alguma coisa, caso não seja digitado nada, ele printa o não OK. Então, dentro dessa área aqui, a gente vai testar. Vamos chamar aqui o nosso controller, .test, e já teremos acesso ao que foi digitado dentro do nosso Test Form Field. Vamos fazer um teste. Se a gente não salvar, né? Perdão, pessoal. Ctrl S, aqui, Ctrl S. Vamos testar novamente. Ok, já está funcionando. Já conseguimos capturar o que foi digitado dentro do nosso Test Form Field. E por que isso aqui é importante? Porque nós vamos precisar, tá, do que foi digitado aqui, porque esse será o nome do usuário quando ele se conectar ao sistema, tá?
Então, o que vai faltar a gente implementar a parte de navegação, ou seja, já temos o validador e agora já temos tudo o que precisamos para poder chamar a próxima tela. Antes de chamar a próxima tela, ou de começar a construir a próxima tela, a gente tem que entender como é que funciona o sistema de navegação do Flutter. E o sistema de navegação do Flutter, ele se baseia no Material, né? O Material, se vocês prestarem atenção aqui no site, entrar aqui no site do Material, nós já podemos encontrar a parte de navegação. Aqui ele tem algumas informações básicas sobre como funciona o processo de navegação do Material. Tá? Aqui é bem interessante, porque ele já mostra como a tela se projeta. Então, para a gente entender como as telas são chamadas e sobrepostas uma sobre a outra, a gente precisa entender que o Material ele trabalha com uma estrutura de pilha, ou seja, a cada tela que você vai chamando, ele vai sobrepondo uma por cima da outra. E essa estrutura de hierarquia é uma estrutura parental, ou seja, quem chama a próxima tela é o pai e a tela que é chamada é a filha. E assim por diante, a gente vai criando uma estrutura de pilha, uma chamando a outra. Esse é o funcionamento básico do Material e o Flutter ele se baseia também nesse conceito. Para que a gente possa entender como funciona todo o sistema de navegação, eu fiz um vídeo onde eu vou explicar o funcionamento de como chamamos as telas e as suas hierarquias. Bom, pessoal, para a gente entender como funciona o sistema de navegação do Flutter, a gente precisa entender um componente chamado Navigator. Esse componente é responsável por fazer a navegação entre telas no Flutter. Sempre que precisarmos fazer a transição de uma tela para outra, vamos recorrer a esse componente. E como o sistema de navegação do Flutter trabalha com hierarquia, com o conceito de pai e filho, o nosso primeiro componente dessa hierarquia será o Material App. Esse componente é que vai chamar todas as outras telas. Ele vai ser o ponto inicial da nossa navegação. Como o sistema de navegação trabalha com o conceito de pilha, então toda vez que nós chamarmos o método push, ele irá chamar a próxima tela. E o que precisamos passar para esse método? Nós precisamos passar um contexto e uma rota. No nosso caso, o contexto inicial será o nosso componente Material App e a nossa rota será a nossa tela de login. Assim, a gente já consegue visualizar como é que fica internamente a estrutura da nossa primeira rota. Já podemos visualizar que o pai dessa rota é o Material App, que é um componente, um widget não visual. E ele chama a nossa tela de login, que é um componente visual. E para chamarmos a próxima tela, que seria a nossa tela do chat, nós precisaríamos chamar o componente Navigator e dar um push nele. Só que agora os parâmetros que serão passados serão diferentes, porque o nosso contexto agora é a nossa tela de login e a nossa rota é a tela de chat. Então percebam que o Material App ele é o pai da tela login e a tela login é o pai da tela chat. A gente já tem uma estrutura de pilha e dentro dessa estrutura podemos chamar o método pop, que tem a função de remover a tela de cima da pilha. Então quando nós chamamos o método pop, nós precisamos apenas passar o contexto, que no nosso caso, da última tela, que é o chat, se nós passarmos esse contexto, ele retorna para a tela de login, que é a sua tela pai. Tendo esse conceito em mente, já podemos entender como funciona o processo de navegação para podermos implementar as nossas telas. Bom, pessoal, agora que nós já vimos como funciona o sistema de rotas no Flutter, vamos agora partir para a implementação. Antes de partir para a implementação, vamos olhar aqui no codebook do Flutter, uns exemplos de como a gente pode navegar. Dentre os exemplos, ele tem aqui um exemplo para navegar por rota nomeada, que é bem interessante. Nesse exemplo, ele cria aqui duas telas, tá? Duas telas sem gerência de estado, só para demonstração, é o first screen e o second screen. E aí ele vai definir rotas, né? Essas rotas vão ser definidas por nome. Então, se vocês prestarem atenção aqui, o Material App, que é o nosso componente inicial, né, esse componente não é visual, mas ele dá suporte para os componentes filhos, né, que vão compor a hierarquia. Então, tudo que for definido dentro do Material App, esse componente ele vai, além de gerenciar,
né, toda a parte visual, ele também gerencia as rotas, ou seja, como vamos chamar nossas telas. Então nós temos aqui, ó, a tela home, que é a first screen, e a segunda tela, que é o second screen. Então, se você prestar atenção, ele já define aqui uma estrutura de rota, onde a gente pode chamar por nome. E quais são esses nomes? Nós definimos aqui o nome da rota. Assim fica mais fácil a gente já centralizar, né, toda a estrutura das nossas rotas dentro de um componente só, tá? Então vamos partir para essa implementação do nosso projeto. Voltando aqui, nós temos aqui o nosso home, salvar aqui, né? O nosso home, ele já tem um Material App aqui definido, né? Deixa eu colocar aqui. E dentro desse Material, nós já temos aqui, ó, nosso home screen, né? Que a gente vai chamar nossa tela de login, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos definir rotas agora. Então, vamos chamar o componente. Vamos ver o que nós temos que passar para esse componente. É um pouquinho estranho de ver, né? Mas o que nós devemos passar aqui é um mapa, né? É um mapa que tem que ter uma string e tem que ter uma função, né? Que vai retornar um widget, né? Dentro dessa função a gente tem que passar um contexto, que basicamente é a rota. Como vamos fazer isso? Simples. Vamos abrir aqui, que nós temos que declarar primeiro, né? Dentro desse mapa é uma string. Então a nossa rota inicial, ela já se dá dessa forma, apenas colocando aqui a barra invertida. Vamos colocar 2 pontos aqui. E o que mais nós temos que passar aqui? Uma função. Essa função, ela tem que passar, a gente tem que passar um contexto, né? E depois chamar a rota. A rota, basicamente, é a nossa tela. Então, vamos criar aqui essa função, uma função anônima. Vamos passar o contexto, tá? E vamos chamar aqui a nossa tela de login. Ok? Criamos uma rota, tá? A partir do momento que nós declaramos essa rota home aqui, eu acho que na documentação ele não está falando aqui explicitamente, mas a partir do momento que nós colocamos essa barra invertida que é o home, a gente não precisa mais declarar essa parte aqui, tá? Então a gente já pode remover. Vamos remover ela do código, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos aqui parar a nossa aplicação. Vamos salvar isso aqui. Vamos dar um build novamente. Vamos ver se a nossa aplicação está se comportando da forma que deveria. Perfeito, pessoal. A gente já viu que a nossa aplicação já rodou, já chamou a tela de login. Isso quer dizer que o nosso sistema de rota aqui está funcionando. E agora o que nós vamos fazer? Bom, inicialmente a gente vai começar logo a criar. Vamos definir aqui dentro da pasta screen. Vamos definir aqui a nossa tela de chat. Vou colocar aqui chat.dart. Bom, agora a gente vai criar a nossa tela do chat, tá? Então, vamos criar logo uma estrutura, tá? Uma estrutura stateless. Vamos colocar aqui o nome dessa classe de chat, tá? E aí ele já criou. Ele está pedindo aqui, tá mostrando um erro, porque a gente tem que importar aqui a library do material, né? No nosso caso é o que nós estamos utilizando. Bom, eu não vou colocar gerência de estado na tela do chat, porque nós não vamos gerenciar estado diretamente, tá? Então, na próxima aula, quando a gente entrar com as regras de negócio, eu vou explicar como nós vamos trabalhar com a questão de gerência de estado. Então, como nós não vamos gerenciar o estado diretamente, então a gente não vai trabalhar com o stateful, né? O stateful a gente pode ver aqui na estrutura do login, né, que ele é um pouco diferente, né? O stateful, você cria aqui o widget, a classe, né, que extende stateful, e aí você tem que gerenciar o estado aqui. Então, no nosso caso, nós não vamos fazer a gerência de estado diretamente. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Agora a gente só vai se ater aqui no sistema de navegação. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro do método build, que é o que constrói a tela, falar, né? O
que nós vamos construir. Inicialmente, vamos criar logo uma estrutura aqui. Vamos colocar aqui um scaffold. E aí, dentro dessa estrutura do scaffold, nós vamos criar um app bar, tá? A gente já está acostumado, já vimos essa parte, tá? Mas eu vou relembrar vocês aqui o app bar. Eu tenho ele aqui. Então, basicamente, é esse camarada aqui. Vai ficar aqui. O app bar, ele tem algumas estruturas pré-definidas, como o title, né? As actions e o leading. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos logo colocar aqui o title. Então, esse title, a gente vai criar aqui o app bar, né, que é o componente, e vamos colocar aqui o title, que é o título, né? Então, esse título, nós vamos colocar um texto. Dentro desse texto, nós vamos colocar aqui apenas só teste, inicialmente. Ok. Esse texto, ele fica por padrão orientado para a esquerda e a gente vai pegar aqui e vai centralizar, né, esse título aí. Então a gente tem aqui dentro do app bar aqui o center title, tá? E a gente vai definir o que ele pede aqui. Ele pede um booleano, nós vamos definir aqui true. Tá? Para que ele fique centralizado. Vamos salvar, por enquanto a gente não vai visualizar ainda essa mudança, tá? Porque a gente ainda não chamou a nossa tela. Essa tela vai ser chamada quando nós pressionarmos o botão entrar. Tá? Lembrando que a gente já criou a regra de negócio, tá? Para colocar lá. Então assim, o que a gente vai fazer? No nosso home, a gente já pode definir agora. Vamos definir mais uma rota, tá? Então vamos colocar aqui a barra invertida e vamos chamar de chat. Então, seguindo a estrutura aqui, nós vamos passar um contexto, tá? E nós já temos, nós já temos a nossa tela de chat. Lembrando aqui, não é ponto, apenas vírgula, tá? O nosso chat, ele agora já está definido aqui no sistema de rotas e nós já podemos chamar ele. Para que possamos chamar ele e colocar dentro da nossa regra de negócio, é quando nós pressionarmos aqui o botão entrar. Lembrando que a gente já colocou aqui toda aquela regrinha, né? Para que ele dê o OK, a gente tem que informar o nome e pressionar. No nosso caso aqui, ainda não está funcionando porque a gente ainda não apontou a rota, né? Então na nossa tela de login, vamos ir aqui onde esse camarada está. Ele está bem aqui, tá? Então, o que acontece? Quando for validado e der OK, a gente mandou aqui, ele só imprimiu o que estava escrito, né? Tanto é que a gente está vendo bem aqui. O que a gente vai fazer agora? Para que a gente vá para a próxima tela, a gente tem que chamar esse camarada aqui. Navigator, tá? E aí nós vamos ter que chamar o método push. Só que nós estamos trabalhando com rota nomeada. E quando trabalhamos com rota nomeada, a gente tem que chamar esse camarada aqui, que é o push named, onde nós vamos passar o contexto e o nome da rota. Tá? Qual é esse nome da rota? É simples. O nome da rota é esse aqui. Foi o que nós definimos para chamar a tela de chat. Então, se a gente colocar aqui, salvar aí. Ok, vamos testar, né? Ó, já chamou aqui a nossa tela, né? Que é a tela de chat. O que nós definimos? Uma estrutura, um scaffold, tá? Só definimos o title. E presta atenção aqui no que aconteceu, né? Ele automaticamente, ele já coloca aqui um ícone para a gente voltar, tá? A gente pode voltar para a próxima tela, para a tela próxima não, né? Para a tela anterior. Lembra que é uma estrutura de pilha. Então, o que está acontecendo? Quando nós chamamos a tela de chat, basicamente por trás dessa tela está a tela de login. Não é esse comportamento que nós queremos. A gente pode navegar por esse botão direto aqui no title, né? Ou quer dizer, no app bar, ou voltar aqui. Mas o que nós temos que fazer agora é anular esse comportamento, tá? Para que nós possamos anular esse comportamento, a gente vai chamar um outro método aqui do Navigator, tá?
Esse método nós vamos ter que chamar por nome, tá? É esse camarada aqui. É o push named and remove until. Então nós temos que passar um contexto, a rota, que é a rota que nós já tínhamos definido, e aqui a gente tem que passar um predicado, tá? Para entender esse predicado aqui, eu vou tentar falar de forma resumida. Quando nós criamos uma estrutura de pilha, e vamos supor que nesse caso a tela do chat é a segunda, né? Porque a primeira que foi chamada é a de login, e em cima dela está a do chat. Basicamente, quando passamos um predicado, é uma forma que o Flutter tem de filtrar, tá, essa pilha. Então ele vai dizer o seguinte, se eu quero manter as pilhas anteriores ou não, né? E aí eu vou ter que criar uma regra de negócio para manter as pilhas anteriores. E se eu passar aqui um false, ele basicamente elimina tudo que está abaixo da pilha e vai deixar a tela, que no caso é o chat, como se fosse a primeira. Então é esse comportamento que nós vamos querer para o nosso aplicativo. Eu vou salvar isso aqui e a gente vai testar. Olha, se vocês prestarem atenção, já não tem mais o botão para voltar, tá? Então, o que ele fez aqui? Em segundo plano, ele pegou e destruiu a tela que estava por trás, que era a tela de login. E essa tela agora é a primeira da pilha. Mas a gente criou um outro probleminha aqui que é inerente ao Android. Qual é esse problema? Se nós apertarmos esse botão aqui, ele basicamente vai sair, né? Ele basicamente fica em segundo plano. Então, se nós prestarmos atenção aqui, ó, o que acontece? Quando ele volta para o primeiro plano, quem é o home? O home é o login. Então, por isso que quando ele carrega de novo para o primeiro plano, o aplicativo, ele volta para a tela inicial. Então, não é esse comportamento que nós desejamos para a nossa tela. Então, se nós formos novamente, ó, aqui ele já apresenta todo um erro, né? Porque o comportamento, como a gente destruiu agora, e eu creio que não tem mais o contexto anterior, ele não sabe para onde ir. Então, o que nós vamos fazer? Ó, vamos remover tudo isso daqui. Tá? Já paramos aqui a nossa aplicação. A gente tem uma forma, tá, de controlar. Deixa eu só rodar aqui novamente. Ok, a aplicação já está rodando. E vamos anular esse comportamento desse botão aqui. O Flutter, ele tem essa função, né? Nós fomos aqui. O nome dessa função é um pouquinho estranho, mas ela tem que vir, é como se fosse um componente, então é visual, tá? A gente vai mudar um pouquinho essa estrutura aqui. A gente não vai retornar o scaffold, a gente vai retornar esse componente aqui. Will Pops Cup. Esse camarada aqui, nós temos que passar para ele aqui, ó, um shield, que é um filho, tá? E temos que passar uma função, tá? Essa função, will pop, é a função, basicamente, que vai fazer esse botão funcionar. Então, se nós não passarmos nada, uma função nula, a gente acaba anulando, né, esse botão. Então, vamos primeiro ajeitar nossa estrutura aqui, o child. Nós vamos colocar o scaffold aqui dentro. Vamos dar um Ctrl X. Tá? Vamos colocar aqui, tirar esse camarada. Vamos mandar formatar. Tá? O que ainda está faltando aqui? A gente colocou o filho, mas a gente tem que passar a função. Tá? Essa função não tem nenhum argumento, tá? E basicamente ele retorna um booleano, né? Apesar de vocês verem escrito aí future, isso eu vou explicar lá na frente o que quer dizer, tá? Vamos agora só passar aqui a função. Então aqui ele pede uma função sem nenhum parâmetro. Opa! E vamos colocar um camarada aqui nulo, uma função nula, tá? Que retorna um nulo. Então, se fizermos isso, apenas fizer essa estrutura aqui na parte inicial do build, a gente já anula esse botão.
Vamos dar um Ctrl S, tá? Vamos testar o nosso app aqui. Vamos entrar. Percebe que não tem mais o botão, porque nós destruímos a tela de login. E agora, quando pressionamos aqui para voltar, a função é anulada. Ou seja, como a gente já interceptou e capturou o pressionamento desse botão dentro do Flutter, e falamos para ele que quando chamarmos não tem que fazer nada, ele não volta. Já inibe um dos problemas que teríamos se deixássemos esse botão ativado. Vamos dar uma olhada agora, novamente aqui, essa estrutura. Nessa parte aqui do lead, nós vamos colocar um ícone. Tá? Esse ícone ele vai ser responsável por chamar uma outra tela, que vai ser a tela dos usuários. Essa tela vai ser responsável por mostrar os usuários que estão conectados. Tá? Então é o seguinte, a gente já definiu aqui dentro do nosso scaffold o app bar. Dentro do app bar a gente já colocou o title, centralizamos ele, e agora a gente pode colocar esse camarada aqui, leading, que basicamente vai ser esse ícone aqui. A gente pode definir o ícone, no caso a gente vai colocar um icon button. Vamos aqui, vamos colocar aqui um icon button. O que nós temos que passar para ele? Opa! Remover aqui. Bom, nós vamos passar para ele, vai ser o icon, tá? Esse icon, ele pede um ícone, então a gente já sabe como a gente pode chamar um ícone direto. Então a gente vai definir aqui um componente icon. Dentro do componente icon, nós vamos chamar o ícones, icons. E aqui o ícone que nós vamos colocar vai ser o de pessoas. Tá? Vamos colocar esse ícone, ele já mostra aqui o ícone como vai ficar. Tá? O que mais o icon está pedindo aqui? Ele ainda está pedindo que a gente forneça aqui um método onPressed. O onPressed, basicamente, nós vamos ter que passar uma função também, sem nenhum parâmetro, tá? E que retorna nada, um void. Bom, a gente vai deixar, por enquanto, essa função nula. Tá? Vamos salvar, vou ver como é que está aqui, ó. Já apareceu. Tá? A função está nula, não está fazendo nada. A gente pode ver aqui, ó, colocar um print. Vamos salvar. Olha só, já consegue perceber que ele está funcionando, tá? Bom, agora que o ícone já está implementado e já podemos chamar a função, ele basicamente vai chamar uma outra tela. E a gente já pode criar essa próxima tela. A gente vai aqui no screen, vamos criar aqui usuários.dart, tá? E vamos criar uma estrutura de novo, uma nova tela, tá? E vamos colocar também sem gerência de estado, STL, tá? Se vocês digitarem aqui ele já traz, aperta Enter e vamos chamar aqui de usuários, tá? Então vamos mandar importar aqui o material, pronto, ok. Já temos aqui uma estrutura da próxima tela e vamos de novo colocar aqui um scaffold. Tá? Dentro desse scaffold, vamos logo definir aqui o title. Tá. Opa, vamos definir o app bar. Dentro do app bar, vamos colocar um componente app bar. Dentro do componente app bar, vamos definir aqui um title. Lá, esse title vai ser um texto. Tá? E vamos colocar aqui usuários. Vou colocar aqui. Ok. Vamos salvar. Tá. Até então, se nós clicarmos, não vai acontecer nada, porque nós não estamos chamando a tela de usuários. Para que possamos fazer isso, vamos voltar ao nosso home aqui e definir mais uma rota. E essa rota nós vamos chamar de usuários. Ok.
Vamos colocar aqui. Vamos passar um contexto. E aí, podemos chamar agora usuários. Ok, vamos colocar uma vírgula. Bom, definimos a rota. Agora, o nosso Material App já sabe como chamar. Basta que nós acionemos o componente Navigator. E aí, onde a gente vai acionar esse componente Navigator, vamos voltar aqui para a nossa tela de chat. E quando nós pressionarmos aqui esse botão, nós vamos chamar essa nova tela. E aí, quem comanda o sistema de navegação é o Navigator. E aí, nós vamos chamar só o método push name. Vamos passar o contexto e o nome da nossa rota. O nome da nossa rota é usuários. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos salvar. Feito isso, quando clicarmos aqui, ó, ele já foi para a próxima tela, usuários, respeitando toda aquela hierarquia, né? Então, por trás da tela usuários, nós estamos com a tela de chat, tá? E aí, se clicarmos em voltar, retorna tranquilamente para a tela de chat, tá? Então, assim, esse é o comportamento que nós queremos agora, tá? Porque a tela de usuário, nós vamos ainda implementar e ele vai mostrar quais são os usuários que estão logados aqui. Então, essa tela só tem essa função para mostrar os usuários logados, porque não teríamos espaço para estar mostrando todos os usuários aqui. Ele pode estar crescendo, né? E dentro desse espaço, a gente vai aproveitar para colocar as mensagens, que é o mais importante. Então, a hora que o usuário quiser ver quantos estão dentro do chat, ele pode clicar aqui e ver os usuários. Vai mostrar uma lista de usuários logados que nós vamos implementar lá na frente, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Criar um botão para voltar, né? Tendo em vista que a gente anulou esse botão, o comportamento dele, que é a nível de sistema operacional, a gente vai ter que criar um botão aqui para a gente voltar para a tela de login, né? Que seria para sair do chat. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar essa estrutura aqui e vamos definir aqui, ó, nessa parte direita, né, do app bar, que é responsável pelas actions. Então, a gente vai vir aqui, já colocou o componente leader, e aí vamos chamar aqui as actions, tá? Essas actions, ele já manda uma estrutura aqui que a gente pode colocar vários widgets, né? Vamos aqui criar um icon button, tá? Vamos criar um icon button, o mesmo estilo. Vou voltar aqui, apertei no Enter, tá? Vamos passar aqui o ícone. Vamos criar um componente icon. E aí, vamos criar aqui, vamos chamar aqui icons.dev. Tem um componente que é para saída, né? Para fazer o escape do aplicativo. Seria esse componente aqui, est to app, tá? Então ele basicamente é esse componentezinho aqui. Se a gente der um Ctrl S, a gente já pode ver ele aqui. Ele tá com essa coloraçãozinha aqui, porque na verdade ainda não tem, a gente ainda não implementou, né, o método onPressed. Vamos implementar aqui, tá? O onPressed, vamos passar uma função para ele, tá? E aí vamos só dar um print aqui. Vamos colocar aqui um teste. Vamos salvar. Ó, perceba que quando eu salvei, ele já deixou o botão branquinho para dizer que o botão agora ele tem uma função. Então, se a gente apertar aqui, tem um teste, né? Já imprime aqui o teste e aí já vê que o botão está funcionando. Basicamente, a nossa tela ela já está composta, né? O nosso app bar. Quando nós logarmos pela tela de login, nós vamos pegar o nome de usuário, deixar ele aqui centralizado, que é o usuário que vai estar utilizando o aplicativo, né? Vamos poder ver aqui os usuários que estão logados, né, no chat para poder bater papo. E aqui a gente vai implementar uma função que é para sair e voltar, né? Seria basicamente deslogar, né, da tela
da tela não, né? Deslogar do chat e voltar para a tela de login. O que nós precisamos fazer aqui é que essa volta ela não seja direta, né? O interessante seria fazer uma pergunta se o usuário deseja ou não sair, né, da sala de bate-papo. E aí, para que possamos fazer isso, aí vamos ter que implementar um outro componente, né? E esse componente, basicamente, ele tem que ser num formato de diálogo. Então, o Flutter, ele já tem, se a gente for aqui, ó, já até deixei aberto para gente, ele tem um camarada aqui chamado Alert Dialog, né? Então, se a gente for ver aqui um funcionamento simples dele, ó, olha, ele já mostra aqui um diálogo simples, né? Ok. E ele já mostra uma implementação aqui. Então, essa implementação, basicamente, é chamar uma função que vai chamar o Alert Dialog. Bom, esse site está na documentação do Flutter, tá? Se vocês procurarem pelo Alert Dialog, ele já dá um exemplo aqui. E para que nós possamos implementar ele, nós vamos copiar basicamente essa função. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vamos lembrar aqui, estamos dentro do método build. Essa função ela vai ser colocada externa ao método build, tá? Eu vou colocar ela aqui. Então vou dar um espaço. Vamos mandar aqui formatar o código, tá? Então o build está aqui, tá? Como a gente está com uma classe sem gerência de estado, nós só vamos ter o build aqui dentro. Então tudo que está dentro do build é responsável pela construção, ou seja, pelo desenho dessa tela. E o que está fora são métodos, né, que nós podemos chamar. Então vamos entender um pouquinho a estrutura aqui para chamar esse show dialog, né? Que basicamente é o nome do componente. Nós vamos chamar. Olha, ele pede aqui um contexto, tá? Esse contexto, basicamente, se vocês relembrarem toda a parte de sistema de telas, né? Quando o Flutter ele mostra um diálogo, na verdade ele está empilhando mais uma tela aqui na frente. Então temos que passar sempre o contexto, né, para ele saber para onde ele deve voltar. Então, no nosso caso aqui, a gente vai mudar essa nossa função. Então, vamos colocar aqui um context. Nós vamos ter que passar para essa função aqui um contexto, toda vez que nós chamarmos ela. E o que essa função retorna? Ela retorna aqui um void, né? Mas como eu mostrei para vocês aqui, esse void está dentro de basicamente, é um componente não, né? É um objeto genérico dentro de uma classe chamada Future. Essa classe, ela trata, tá, de processamento assíncrono. Tá? Tanto é que vocês podem ver aqui um camarada chamado async, né? Pode ser novo para muitos. Mas o que o Future quer dizer? O Future quer dizer o seguinte, quando você chama uma função síncrona, ela é bloqueante. Então, se eu fosse chamar ela aqui, né, ele teria que aguardar, ficaria travado, enquanto essa função não retornasse nada. Né? Para quando a gente está construindo telas, componentes visuais, isso não é interessante. Né? Por quê? Porque a tela vai ficar travada. A tela fica travada e não processa mais nada enquanto você não processar essa função. E quando a gente trabalha com programação assíncrona e chamamos o Future, quer dizer o seguinte, ele pega a função, chama a função e logo em seguida passa para a próxima linha, tá? Não deixando bloqueado a tela. E aí o que quer dizer? Poxa, mas professor, uma função não tem que retornar alguma coisa, mesmo que não seja nada, como no caso aqui do void, né? Mas ele tem que processar alguma coisa. No caso do Future é o seguinte, o Future, ele imediato, quando ele passa para a próxima instrução, ele te retorna, tá, um estado. O Future pode ter dois estados. Um estado é pendente, ou seja, ainda não completou a tarefa que está aqui dentro, e o outro estado é completado, né, que é o complete. Então, enquanto ele não completar, ele consegue passar para a próxima instrução, porque ele fica com um pendente, né, fica com uma coisa futura lá. Para quem já trabalha com JavaScript, seria o equivalente ao promise, né, que são as promessas, né. Então, o Future aqui dentro do
do Dart, da linguagem, ele é responsável pela parte de programação assíncrona, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente, só para que vocês entendam o que isso quer dizer, tá? Então, quando nós chamarmos ela, a gente vai ter que passar um contexto, tá? Então, assim, vamos lá. Para a gente sair do aplicativo, nós estamos chamando aqui o método print, né? E aí nós vamos chamar agora esse nosso novo método showDialog e temos que passar o contexto. De onde está vindo esse contexto aqui? Esse contexto ele já vem dentro do método build, né? Basicamente o contexto é a tela que estamos, e isso de forma resumida, como eu expliquei para vocês. Então você já sabe a tela que está, ele vai pegar esse contexto aqui, vai chamar essa função, tá? Que não é bloqueante, e aí vai começar a construir o nosso diálogo, né? Então aqui, passamos o contexto. Essa função aqui, eu vou mostrar quando a gente executar o código, basicamente ele trava a tela para que você, se você clicar fora, né, da parte de diálogo, para que fique bloqueado ainda a tela e você tenha que ser obrigado a clicar em um dos botões, tá? Aqui, ó, nós temos um title, quando ele carrega aqui um alert dialog, na verdade, para vocês entenderem aqui, ó, esse alert dialog, vamos pegar aqui o que ele retorna. Um showDialog, ele retorna um futuro, tá? E aí aquele camaradinha lá, aquele T próximo, logo após o futuro, quer dizer que é algo genérico que você tem que passar. Você tem que passar alguma coisa, ele tem que retornar um futuro e dentro desse futuro tem que ter alguma classe. No nosso caso aqui, como a gente não vai passar nada, a gente vai passar o void, tá? Então, esse nosso método ele tem que retornar um futuro porque um showDialog, que é um componente, um widget visual, retorna esse tipo de parâmetro, tá bom? Então aqui, dentro dele nós vamos construir o alert dialog, que é um diálogo bem simples, né? E aí, ó, a gente vai passar um título, dentro desse título a gente vai colocar logo aqui atenção. Opa! Vamos colocar aqui atenção, vamos salvar, tá? Aí a gente tem um conteúdo aqui, no caso, ele colocou aqui um single scroll view, né? Single shield scroll view. Nós não vamos usar essa estrutura, tá? Nós vamos usar uma estrutura bem simples dentro do content. Vou colocar aqui, nós vamos usar um texto, tá? Vou colocar aqui logo a vírgula. Esse texto deixa eu deixar, vai parar aqui. Vamos ver porque o nosso componente está dando erro aqui. Ah, tá. Porque a gente acabou não cortando direito. Ok, pronto. Então nós temos o title, que é o título, né, do nosso alert dialog. Vamos ter o conteúdo, tá? Dentro desse conteúdo a gente vai colocar uma mensagem, né? Então essa mensagem tem que fazer sentido para o usuário, né? Então vamos pensar aqui em uma mensagem. Opa! Você deseja sair do chat. Vamos colocar aqui uma interrogação. Vamos colocar uma interrogação para fazer a pergunta para o usuário, né? Se ele deseja ou não sair do chat. E aí dentro de Actions são os botões que vão aparecer para o nosso alerta, né? Aqui no caso ele colocou text button, né? E ele já colocou aqui, ó, dentro do text button, um child, ele colocou um texto aprovado, né? No caso aqui a gente vai colocar um sim. Caso seja sim, ele vai retornar para a tela de login, e caso seja não, ele vai simplesmente voltar para a tela de chat, tá? Então, presta atenção que ele já implementou aqui um navigator off com text pop. Basicamente, quando a gente chama o método pop, né, é para a gente retornar para o contexto anterior. Lembrando, quem passou esse contexto aqui foi a tela de chat, e quando a gente chama o pop aqui na pilha, é para ele retornar para o contexto anterior, tá? Não é o nosso caso aqui, a gente vai pegar essa estrutura aqui, ó, do text button, vamos copiar, vamos dar um enter aqui, vamos duplicar ela, vamos mandar formatar o código, tá? E a gente vai ter um não aqui, ó. Tá? Quando a gente coloca o não, aí sim, né? Quando a gente chamar o onPressed, ele vai voltar para a tela anterior. E se a gente colocar um sim,
Tá? Quer dizer que nós queremos realmente sair e voltar para a tela anterior, né? Que seria a tela de login. E aí nós vamos chamar o Navigator. Vamos lembrar aqui do nosso push named and remove util. Tá? Nós vamos passar o contexto, que é esse contexto aqui. Tá? Nós vamos passar a rota. No nosso caso aqui, a nossa rota é o home. Tá? Essa rota aqui é o que representa o login. Vamos voltar aqui para o chat, onde estamos colocando. E o predicado, né? No caso, se a gente retornar um false, quer dizer que ele vai destruir a tela de chat e vai colocar como o primeiro da pilha agora, como a tela inicial, né? A tela de login. Então, basicamente, é isso que nós precisamos. Vamos dar um Ctrl S, salvar, e vamos testar aqui, ó. Olha, quando nós pressionamos o botão, ele já dá aqui uma mensagem, uma atenção, né? Você deseja sair do chat. Se eu disser que não, ele volta de novo, porque quando não, ele já volta, só dá o pop, né, dentro do contexto. Aqui, e o nosso contexto aqui, quem é o nosso contexto? É a nossa tela de chat, né? Mas se eu apertar sim, ele volta para a tela de login, tá? E aí, para me voltar para a tela de chat, eu vou ter que fazer todo aquele procedimento, né? Que é digitar aqui um nome e mandar entrar. Então, basicamente, nós já temos aqui o nosso sistema de navegação funcionando, com as telas sendo chamadas, né? Aprendemos aqui, ó, como implementar uma mensagem, né, para o usuário, se realmente deseja ou não sair do chat, tá? E olha só, se eu clicar aqui fora e eu estou bloqueado, ou seja, eu tenho que selecionar uma dessas duas opções, ou sim ou não, tá? Para que eu possa fechar essa tela. Se eu disser que não, eu volto para minha tela de chat, tá? Vamos relembrar aqui essa função aqui. Como ela está false, eu vou colocar ela em true, tá? E essa função, basicamente, ela muda esse comportamento. E quando eu chamo a tela aqui, ó, clico fora, sem necessariamente eu ter que clicar no botão, eu anulo. Ó, eu estou dizendo que é um não. Então, assim, fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de tirar essa função. Tá? Eu gosto de tirar essa função porque eu quero que o usuário, ele leia a mensagem, né? E tome a opção, né? Se ele quer sair ou não. Tá? Nesse caso aqui, do atenção, a gente pode centralizar, a gente pode mudar o nome, mudar a cor, o estilo, tá? Eu vou deixar aqui não, tá? Então a gente vai só mandar centralizar aqui o atenção. Dentro do nosso texto, nós temos aqui o texto align, e aí nós vamos colocar aqui texto align, vamos colocar ele aqui centralizado, tá? Vamos dar um Ctrl S, vamos ver aqui, ó, ele já centralizou aqui o nosso componente. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui para mensagem, né? Vocês podem ver que ela está começando aqui da esquerda, né? Então vamos centralizar também. Como é que nós faríamos isso? Vamos copiar esse camarada aqui. Dentro do texto aqui vamos dar uma vírgula. Colocar esse alinhamento aqui dentro. Opa, ele está acusando aqui um erro. Vamos ver por que ele está acusando esse erro. Vamos salvar. Tá. Perdão, gente. Isso aqui é um parâmetro nomeado. Então temos que primeiro colocar o nome do parâmetro para depois a gente salvar. Então aqui eu vou colocar não, vamos apertar novamente, ó. E aí já pode ver que está tudo centralizado. Isso é uma questão de gosto, tá? Meramente de layout, fica a critério de vocês, tá? Então, clicamos não, ficamos no mesmo contexto, né? Vale ressaltar aqui que a gente já pode ver como o Flutter trabalha com o sistema de navegação, né? Você pode ver que essa tela aqui sobrepõe a outra, né? E quando a gente chama o sim ou não, né? No caso aqui, se nós chamarmos o não, ele volta para o contexto anterior, que é a tela anterior. Se chamarmos o sim, o que vai acontecer? Ele destrói a tela de chat, né? Aqui a gente setou isso no predicado aqui como false,
tá? Se vocês quiserem, podem dar uma olhada na documentação, tá? Do Flutter, e ele fala sobre as funções aqui do predicado, como você pode passar, né, esses argumentos aí para não destruir todas as telas, manter uma estrutura que você quer. No nosso caso, a gente não quer manter nenhuma estrutura, a gente quer destruir toda a pilha e falar o seguinte: essa tela aqui que nós estamos chamando, essa rota aqui, ela vai ser a primeira e tudo que tiver abaixo dela vai ser destruído, tá? E é esse comportamento que nós queremos. Para esse caso aqui da tela de login, né? Então, para a tela de usuários, não, a gente não prefere isso, a gente quer manter lá atrás, ó. Então, debaixo dessa tela aqui, a gente sabe que está a nossa tela de chat. Quando nós clicamos em voltar aqui, ele volta para a tela de chat. Então é esse comportamento que a gente quer. Fora isso, a gente só alterou esse comportamento desse botão aqui, que não é o que queremos, né? Para que ele não volte, para que ele não saia, né, de primeiro plano. Isso é a nível de sistema operacional, ele vai para segundo plano. Né? E quando nós chamamos de novo o nosso aplicativo, ele retorna para a nossa tela de login, porque nós falamos aqui que a tela inicial é a tela de login. Então a gente não queria esse comportamento, acabamos anulando. Aqui vamos dar um sim. E quando nós apertamos agora esse botão, a gente já tem um comportamento que a gente queria. Ó. Nosso aplicativo está em segundo plano. Quando nós chamamos ele vai de novo reconstruir e foi na tela onde paramos, né? Então não tem como errar. Então nessa parte a gente fecha aqui o nosso sistema de navegação. Tá? O que a gente aprendeu é que o nosso ponto inicial do aplicativo é o Material App, né? Ele é um widget não visual, mas que além de gerenciar todo o sistema de tema, ele também gerencia o nosso sistema de rota, tá? Então ele aqui é o nosso, basicamente ele vai ser o nosso aplicativo. Isso fica a questão de vocês, mas eu vou mudar aqui o nome de home para app, faz mais sentido, tá? Eu vou aqui só renomear aqui, ó. Então, vamos colocar aqui app. Dentro do nosso método main, nós não vamos mais chamar o home. Vamos chamar agora o nosso app. Tá? Porque esse camarada, ele vai representar o nosso aplicativo, né? Então, ele é o ponto inicial, é dele que nós chamamos as telas, tá? E ele também, lá na frente, é ele que vai gerenciar todo o estado, né, da nossa conexão. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Onde nós vamos começar a ver como criar regra de negócio para manter a nossa conexão, tá, com o servidor. E aí a gente vai ver um pouco sobre gerência de estado também, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula.